bem? Eu sou o pastor Vini e para mim é um prazer estar falando com você aí, independente de qual seja a sua comunidade religiosa, é muito legal estarmos juntos mais uma vez, viu? É possível que alguns de vocês já me conheçam, mas eu acredito que para a grande maioria é a primeira vez que vão me ouvir pregar. E eu espero de verdade que nessa noite Deus fale com a gente, tá bom? Mas antes de nós abrirmos a Bíblia, eu quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos orar? Deus querido, chegou um momento todo especial onde juntos nós vamos estudar a Tua Palavra. E nós pedimos, Pai, que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração e nos dê discernimento através do Teu Santo Espírito para tomarmos decisões corretas à luz da Tua verdade. Fica com a gente, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa pergunta você já deve ter ouvido falar várias vezes nos últimos dias. Como tem sido a quarentena para você? Muitas coisas devem ter mudado, não é verdade? Agora eu vou lhe dizer uma coisa que a quarentena está me incomodando, mas me incomodando muito. Não é só o fato de ter que ficar mais em casa. Tem outra coisa que está me atrapalhando muito na quarentena. É que a quarentena está me tirando uma desculpa. Vou explicar o que eu quero dizer. Eu sempre tinha no meu coração a seguinte desculpa. Não, eu não leio mais a Bíblia e eu não faço mais coisas porque eu não tenho tempo. Mas agora a quarentena está me mostrando que não tem nada a ver com tempo. Porque agora, boa parte de nós tem quase todo o tempo do mundo, né? E mesmo assim, fala se não é verdade. Parece que o tempo que a gente estuda a Bíblia não aumentou. Ou aumentou no seu caso. Se aumentou, parabéns. Mas se você é como eu, que continua lendo pelo mesmo período, pela mesma intensidade, o que será que está acontecendo? Pois eu vou lhe dizer, à luz da palavra de Deus, eu descobri uma coisa há alguns dias. Que não são os tempos que mudam, ou não é um evento que vai transformar as coisas. Para que as coisas realmente aconteçam, nós precisamos tomar uma decisão e uma atitude. E eu vou lhe mostrar o que quero dizer com isso através da palavra, tudo bem? Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Isaías. Eu vou abrir a Bíblia aqui, você abre ela aí. No livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler um texto um pouquinho maior, mas vamos ler de uma vez só, tudo bem? E depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Olha o que a Bíblia diz. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes da porta tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos, viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Ao que respondi, eis-me aqui, envia-me. Esse texto, ele é muito curioso. Você reparou, é o 6º capítulo de Isaías. E algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro porque é o seguinte, essa é a primeira vez que Isaías vai ter uma visão clara da glória de Deus. E o que ele vê é algo que talvez todos nós sonhamos. Uma igreja cheia da glória, com tanto poder, com tanto da presença de Deus, que as paredes já são um mero detalhe, porque elas tremem, os umbrais, os marcos das portas estão tremendo, porque a casa do Senhor está cheia da sua presença. Fala a verdade, não é uma igreja assim que você gostaria de frequentar? Agora em quarentena, a gente quase não frequenta a igreja, mas você não gostaria de ter sua vida assim? Tão cheia, mas tão cheia da presença de Deus, que as coisas tremem. Já pensou um casamento tão cheio da presença de Deus, que quem passa por perto observa, olha, Deus está ali naquele relacionamento. Quem sabe um negócio, o seu trabalho, com tanto, mas tanto da presença de Deus, que as pessoas que passam na porta falam ali, ó, tá cheio da presença de Deus. Esse funcionário é diferente, esse aluno é diferente, esse namoro é diferente, porque está cheio da presença. Essa igreja, esse culto é único, porque está cheio da presença de Deus. Esse é o nosso grande sonho. A nossa vida deve ser assim, cheia da glória de Deus, para a glória e cheia da glória.
Agora o drama é que, vamos falar a verdade, nem sempre as coisas são assim, né? Às vezes a nossa vida não é cheia de glória. Pelo contrário, às vezes a nossa vida ela tem um monte de encrenca, um monte de tranqueira, é um namoro que não vai pra frente, quando é um negócio que é truncado, é uma igreja que às vezes parece que não sacia as nossas ansiedades. Quando que vai mudar esse negócio? Bom, esse texto me dá uma dica. Lembra que eu falei para você? Essa é a primeira vez que Isaías está vendo a glória de Deus na sua plenitude. Mas eu quero dizer que essa não foi a primeira visão de Isaías. Ele teve outras. Só ainda não tinha visto Deus tomando conta de tudo. E sabe como que o texto começa? Dizendo assim, ó. No ano da morte do rei Uzias. Entenda. Antes de Uzias morrer, Isaías não tinha visto a glória de Deus. Não me entenda mal. Eu não estou dizendo que Uzias era uma pessoa. Pelo contrário, até dos reis de Judá, ele foi um dos bons reis, se é que dá para dizer que houveram bons reis. Mas uma coisa é clara. Só depois da morte de Uzias é que Isaías viu a glória de Deus. Sabe o que esse texto está me dizendo? E eu quero que você converse um pouquinho comigo. É que para nós termos uma visão clara da glória de Deus, antes algumas coisas precisam morrer. Não são coisas necessariamente más, não. Não, longe disso. Mas às vezes são coisas que, mesmo sendo boas, ocupam o lugar que devia ser da glória de Deus. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia fala que quando Uzias morreu, Isaías viu um trono e Deus estava no trono. Sabe qual era o problema? Até aquele dia, sabe quem que Isaías viu no trono? Uzias. Era ele que ocupava o trono. Quando Uzias não está mais presente, ele tem um vislumbre da glória. Tem coisas que precisam morrer para que você veja a glória de Deus. Eu anotei algumas coisas aqui. Quem sabe, se esse fosse o texto da sua vida, no texto da vida de Isaías diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Talvez se fosse o texto da sua vida, talvez fosse assim. No ano em que meu namoro morreu, eu vi o Senhor. É sério. Porque eu vou dizer uma coisa, namorar é bom demais. Mas tem alguns relacionamentos que precisam morrer para que você veja a glória de Deus. Não estou dizendo que é uma pessoa má, que é uma coisa negativa. Mas se é um namoro que está ocupando o trono, ele precisa morrer. Porque se ele não morrer, você não vai permitir que o Senhor e a sua glória tomem conta da casa. Talvez fosse assim, ó, no ano em que a preguiça morreu, eu vi a glória do Senhor. Quarentena está tirando a desculpa do tempo, mas quem sabe está surgindo da desculpa da preguiça. Tem que matar a preguiça. Se ela não morrer, dificilmente você vai ver a glória de Deus. Ou quem sabe, o problema não seja nem o namorado, nem a preguiça, mas talvez seja a indisciplina com o tempo. É tanto grupo no WhatsApp, é tanta rede social, é tanta live, é tanto Zoom. Amigo, tem algumas coisas que precisam morrer para que Deus possa ser visto no seu trono. E eu vou dizer, geralmente essas coisas que ocupam o trono da nossa vida, para que elas morram, nós precisamos matá-las. É assassinato. Elas não morrem de morte natural. Essas misérias, nenhuma delas pega Covid. Nenhuma. Fica ali firme e forte. Você precisa matar. E geralmente a gente mata como? Por inanição. Mata de fome. Para de alimentar para que isso perca o local, perca o seu lugar e o Senhor possa sentar no seu trono. Eu dei alguns exemplos. Posso dar outros. Quem sabe o seu grande drama seja financeiro. E talvez o texto deveria dizer assim, ó, no ano em que eu entendi que eu não preciso do último modelo de carro, eu vi o Senhor. Ou no ano em que eu entendi que eu não preciso de mais um sapato, eu vi o Senhor. Quem sabe o seu drama seja sexualidade. E talvez o texto para você deveria ser assim, ó, no ano em que o culto à sexualidade morreu, eu vi o Senhor. Para que você veja o Senhor na sua glória, sentado no trono, qualquer outra coisa que ocupe o trono precisa morrer. Essa é a primeira lição desse texto, mas não é a única. O fato é, quando Uzias morreu e Isaías viu o Senhor no seu trono, há uma coisa que é extraordinária. E nós vamos dividir nossa conversa em 3 partes, tá bom? A primeira, algumas coisas têm que morrer para nós vermos o Senhor. A segunda, é que quando nós realmente vemos o Senhor, a nossa reação é sempre a mesma. Sabe qual foi a reação de Isaías? A reação de Isaías foi dizer assim, ó, tô perdido. Eu sou pecador.
Ele fala assim, eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de pessoas com lábios impuros, eu me relaciono com eles, esse é o meu povo. A gente é assim. Eu me acostumei com eles, é assim que eu falo. Sabe o que eu estou reparando? Que na Bíblia, sempre que alguém se encontra de verdade com Deus e com a sua glória, a reação é a mesma. É sempre perceber que é um pecador, que não é digno do que está acontecendo. Você vai lá para Moisés, quando vê a sarça ardente, ele fala assim, não, eu não posso ir, eu não posso fazer isso, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eu não sou eloquente. Você vai lá para o Novo Testamento e quando o anjo anuncia que Maria vai ficar grávida, ela fala assim, mas não dá, ai de mim, da tua serva, eu sou virgem, e é assim. Quando nós temos um vislumbre da presença de Deus, sabe o que acontece? Nós percebemos que nós somos muito pequenos e que Deus é muito grande. Agora, sabe qual é o drama? É que às vezes, por não estarmos na presença de Deus, nós não nos achamos pequenos, ou pior, achamos que os outros é que têm problemas. Você quer um método claro de saber se você esteve ou não na presença de Deus? É perceber se você está identificando as suas falhas ou só consegue enxergar falha nos outros. Porque eu não conheço uma história na Bíblia onde o camarada está na presença de Deus e fala assim, ó, a Maria é que tem o lábio impuro, o João é que não sabe, é que é pesado de língua, a Ana é que é virgem, que diz que é virgem e está grávida. Não, é sempre nós. Sabe por quê? Porque quando só está você e Deus, fica nítida a diferença entre criador e criatura. O tamanho de poder, fica evidenciada a diferença. E só vocês dois, você não vai ter a quem culpar. Não vai ter como jogar a culpa em Deus, porque Ele está ali, todo o poder, toda a glória. Nós temos uma visão melhor de nós mesmos. Então deixa eu dizer uma coisa. Cuidado. Se você consegue ver muito fácil problema na vida dos outros, se você está com um binóculo aumentando demais a dificuldade de quem está ao seu redor, é porque provavelmente você ainda não está o suficiente na presença de Deus. Quem está na presença de Deus acaba enxergando as falhas do seu próprio caráter e quer mudar. Sabe o que é santificação? Santificação é você chegar cada vez mais perto de Deus, que é a luz. E sabe o que acontece quando você chega mais perto da luz? As falhas ficam mais evidentes. Não dos outros, as suas, filho. Porque a luz, ela está mais perto de você. É aí que o nosso pecado fica evidenciado, não dos outros. A presença de Deus não é chicote. Não é pá para você cavar e jogar para os outros. É com você o assunto. Primeira lição. Para que Deus ocupe o trono, algumas coisas precisam morrer. Segunda lição. Na presença dele, fica evidente quem nós somos, pecadores. Mas também fica evidente que ele é um Deus santo, que pode nos perdoar. Como é que eu sei disso? Pela sequência do texto. Porque aí vem Deus, aliás, um anjo, com uma tenaz, uma espécie de uma pinça, pega uma brasa e coloca no lábio de Isaías. Você está reparando o que está acontecendo aqui? Você lembra o que Isaías falou? Ele falou assim, ó, eu tenho lábios impuros, eu não sirvo para isso, ai de mim, eu sou um pecador. Porque os meus lábios são impuros. E você reparou onde que o anjo vai encostar a brasa viva? Nos lábios. Olha o que está acontecendo aqui. É justamente no problema que Deus está agindo. E essa é a maravilha da graça. A graça atua nas nossas maiores dificuldades. A maior dificuldade de Isaías era ter lábios impuros. É ali que Deus atua. Qual é a sua maior dificuldade hoje? Sua maior dificuldade em relacionamentos? É aí que Deus quer atuar. Sua maior dificuldade financeira? É nessa área que Deus quer fazer a diferença. Sua maior dificuldade, quem sabe, de saúde? É aí que o Senhor vai atuar. Porque a brasa, ela toca na nossa limitação. É aí que a transformação acontece. Por isso eu vou dizer algumas coisas, eu espero que você entenda. Por favor, não me entenda, não fique bravo comigo, mas deixa eu lhe apresentar algumas verdades. Se seu casamento está mal, não desiste. Você pode dizer, pastor, você está falando isso porque você não conhece o tranqueiro com que eu casei, ou aquela preguiçosa que eu juntei os trapos, eles não ajudam em nada, eu já tentei de tudo. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você tenha todos os motivos para se separar. Eu posso estar falando de alguém, quem sabe já foi traído, ou quem sabe está
carregando uma casa sozinha porque não tem cooperação nenhuma, não vê mais compromisso na outra parte. Talvez você tenha todos os motivos do mundo para se separar, mas deixa eu lhe dar um recado. Você pode ter motivos, Deus tem a brasa. A brasa, essa que transforma um lábio pecador em um lábio de profeta, que transforma um casamento que até aqui estava fracassado num casamento cheio da glória. Eu posso estar falando para alguém que, quem sabe, tem traumas do passado e tem muitos motivos para guardar mágoas no seu coração. Você pode ter motivos, mas Deus tem a brasa. Ele pode apagar e transformar as suas lembranças em instrumentos para a glória dele. Eu posso estar falando para alguém que, quem sabe, está doente e pensa, e agora? Deus me abandonou, ou a igreja não está mais cumprindo o seu papel. Você pode ter motivos para achar que você foi esquecido, mas Deus tem a brasa. E você sabe, a brasa, o fogo na Bíblia, ela é um símbolo do Espírito Santo. O que esse texto está me dizendo é o seguinte: quando o Espírito Santo toca nas nossas limitações, nós somos transformados, nós somos perdoados. Esse é o texto. Isaías 6, verso 7, e o seu pecado será perdoado. Essa que era a sua limitação, esse que era o seu entrave, ele será perdoado, transformado. 3 lições. Primeira, algumas coisas precisam morrer para que nós tenhamos uma visão clara da glória de Deus. Deixa ele ocupar o lugar dele, que é o trono da sua vida. Segunda lição, na presença de Deus, não importa a situação dos outros. Nós precisamos reconhecer a nossa situação. Nós somos pecadores. Terceira lição, Deus tem todo o poder e a vontade de tocar justamente nas nossas limitações. Nós temos o nosso pecado, mas Deus tem a brasa e nós seremos perdoados. Bom, eu falei que nós ia aprender algumas lições, eu quero terminar lançando um desafio. O texto termina com a Trindade, a divindade perguntando, e agora? Quem vai por nós? Quem nós vamos enviar? E sabe qual foi a reação de Isaías? Com um pulo, assim, manda eu, agora eu quero ir. Engraçado que 2 linhas antes ele não queria ir porque ele era pecador. Agora ele entendeu que tem a vida transformada. Quem está na presença de Deus, quem reconhece as suas limitações e permite que o Espírito Santo toque em sua vida, invariavelmente é um instrumento de Deus para a proclamação do Evangelho e para transformar vidas para a glória dele mais uma vez. Meu desafio é que você permita que Deus use você e a tua história, a tua vida, como instrumento nas mãos dele para a proclamação do Evangelho, para transformar outras vidas. Quem sabe a sua história, o seu testemunho, seja um meio que Deus tem para alcançar outras pessoas que também têm lábios impuros. Lembra do que o texto falou? Eu tenho lábios impuros e habito no meio de pessoas de impuros lábios para alcançar essas pessoas. Deus mandou Isaías. Eu posso estar falando para alguém aqui, como eu disse, que tem problemas financeiros. Sabia que você não é o único? Que tem vários assim? E talvez para alcançar outros como você, Deus tem uma brasa para transformar a sua vida. Eu posso estar falando para alguém que está com dificuldade na criação de filhos, está lutando com filhos adolescentes. Deixa eu dizer uma coisa, talvez, se você permitir que a brasa do Espírito Santo toque na maneira como você educa os teus herdeiros, isso se torne um instrumento para alcançar outras pessoas que têm a mesma dificuldade. Pode ser que eu esteja falando para alguém com dificuldade no relacionamento, no namoro. Deixa o Espírito Santo tocar nesse namoro, nesse relacionamento, nesse casamento. E você vai ver que daqui a pouco você vai ser instrumento para alcançar pessoas que passam pela mesma dificuldade. Porque esse sempre é o método de Deus. Estar na sua presença, se apresentar e perdoar o seu pecado, transformar você em um instrumento para a glória dele. Esse é o meu desafio para você. Eu espero de verdade que, começando aqui, Deus lhe use para transformar outras vidas da mesma maneira que vai transformar a sua. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo teu carinho e teu cuidado. Obrigado porque, mesmo sem merecermos, nós somos convidados à tua presença. E agora, de maneira especial, Pai, nós te pedimos, perdoa o nosso pecado. Toca com a tua brasa nas nossas limitações. E nos usa, Pai, para a tua glória. Nós não somos os melhores instrumentos, mas nós reconhecemos que o Senhor é o maior instrumentista. Transforma a nossa história e nos usa para a tua glória. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma boa noite. Pastor André, agora é com você.
Eu espero de verdade que esse culto tenha feito diferença na sua vida, que essa meditação tenha feito significado, tenha feito sentido para a tua história e que a partir de hoje todos nós sejamos instrumentos para a glória de Deus. Amém.